Olá amigos piscicultores do YouTube, principalmente aí para quem curte o meu canal, que curte o meu trabalho. Nesse vídeo eu vou estar falando de um assunto que é o mais esperado de todo criador, né? Que é a despesca. Quando o produtor finalmente pode colher aquele produto que há tanto tempo vem cultivando, vem dedicando seu trabalho, seu tempo. Para mim é um dos melhores momentos é a despesca. Vamos lá iniciar os trabalhos. Para a despesca você vai precisar de uma tarrafa, vai precisar de rede, monobloco, né? Que é a caixa vazada, vai precisar de uma lona, caixa de poliestireno, que é o isopor. Vai precisar de água potável, gelo, caixa d'água, balança e caderno para anotações, já que se trata de muitos números, muitas contas. Aproveitando que estou falando dos materiais, vou falar também da mão de obra. Quantas pessoas será preciso para realizar uma despesca? Para esse tamanho de viveiro, que tem 1000 animais, aproximadamente 600 quilos, isso pode ir além ou ir aquém de peixe, você vai precisar de no mínimo 4 pessoas, no máximo 7. Menos que isso vai ser muito trabalho, vai demorar muito tempo. Mais que 7 vai ser desnecessário, vai congestionar muita gente no percurso. Então essa quantidade de pessoas, entre 4 a 7 pessoas. Pode deixar 3 diretamente na água, no caso se for usar a rede para arrastão, e deixar mais 2 lavando, 1 fazendo anotações e assim por diante. Evitar crianças no local e também evitar de consumir bebida alcoólica, porque trabalho e bebida alcoólica não combina muito bem. Então deve ser evitado isso. E aproveitando também, vou falar do horário. O horário deve ser feito sempre ou pela manhã cedo ou então pela tarde. Pode ser feito à noite? Não tem problema, é até melhor. Devido a tilápia ser muito perecível, ele se estraga rápido. Devido a ser um animal de carne branca, a carne do peixe ela se estraga muito rápido. E com altas temperaturas, isso faz com que o animal venha se deteriorar bastante rápido. Então deve-se evitar períodos com sol muito quente. Ou pela manhã até as 9 horas, ou então iniciar a tarde a partir das 4 horas. Para fazer despesca, um dia antes tem que fazer o jejum dos animais. Isso vai evitar com que os animais vá com o trato digestório mais sujo, vá mais cheio, mais volumoso. Então, um dia antes deve evitar a ração, não faz o arraçoamento e assim, logo em seguida, no dia seguinte, pode ser feita a despesca. A preparação do viveiro consiste em deixar a água no nível bem baixo, onde as nadadeiras dorsais dele já estejam aparecendo. Isso quer dizer que em torno de 10 a 5% do volume de água. Não é regra, mas se quiser fazer um dia antes a renovação da água, melhor ainda, que essa água ficar ainda mais, numa coloração mais clara, mais limpa, e seria melhor para despesca, né? Porque não vai ficar com uma água mais pesada. Então essa preparação deve-se fazer a total retirada pela comporta, certo? Não usar bomba, porque isso vai, no caso seria bomba de captação, isso iria estressar o animal com o barulho, e animal estressado resulta em prejuízo. Então deve se fazer pela comporta por gravidade. A despesca, ela consiste em dois modos: a despesca parcial e a despesca total. A parcial, eu conheço pessoas que gostam de pescar, geralmente são aqueles pequenos criadores que tem no fundo de sua casa um viveiro e usa a despesca de forma de linha e anzol, né? Que seria uma das mais simples. A de menor porte. Conheço também pessoas que aproveitaram a sua fazenda, onde já tinha restaurante, já tinha um bar, e fez um modelo de pesca e pague. Não é exatamente pesca e pague, porque não foi desenvolvido para isso, mas já aproveitou os viveiros e fez esse modelo de pesca e pague. Como não foi projetado para isso, deve-se ter cuidado com a lona, porque se o anzol vier encostar na lona e puxar, vai danificar a lona. Então esse é um cuidado que deve ser tomado quando se pesca de linha e anzol. A pesca parcial também é uma das mais usadas, consiste também na captura dos animais por meio de tarrafa. Só lembrando, quando fizer a pesca parcial por meio de tarrafa, os animais ficam estressados devido a tarrafa ter batido na água. Então eles não se alimentam bem. Então deve-se evitar que logo em seguida faça essa alimentação, porque irá estar desperdiçando a ração e consequentemente irá acarretar na qualidade da água. Então é sempre bom ou fazer após o arraçoamento, algumas horas depois,
ou então não arraçou. Nesse dia já ia se fazer a retirada total dos peixes, então já não foi feito o arraçoamento. A pesca parcial ela é uma das melhores porque você pode fazer a seleção dos animais. Se você tiver outro viveiro, por exemplo, com animais mais jovens, você pode estar colocando esses animais no outro viveiro. E assim você faz a seleção dos animais, retirando só os maiores e mais pesados. Esse para mim é uma das melhores. Porém, a captura total, a pesca total do viveiro, esse é mais interessante, né? Quando realmente o produtor vai ter o maior lucro. Vamos acompanhar agora uma pesca total, a retirada total dos animais. Vamos assistir agora uma pesca total dos animais, certo? Esse modelo é o modelo de arrastão. Só um detalhe, quando for iniciar com rede de arrasto, deve-se evitar de trazer do início ao fim. Porque como é uma quantidade muito grande de peixe, a rede vai ficar muito pesada. Então se divide em uma média de mais ou menos 4 a 3 partes do viveiro e inicia a entrada da rede e arrasta para uma das bordas do viveiro. Esse modelo de rede é chamado modelo de 3 malhos. Ou rede de arrasto, rede de fundo. Nela tem uma espécie de uma bolsa, um saco, aonde os peixes capturados eles vão direto parar nessa bolsa, nesse saco e ficam presos. Note que o nível da água está bem baixo, mesmo assim ainda consegue se escapar alguns animais, eles pulam, né? Como eu tinha falado, evitar crianças no local, certo? Por ser perigoso, pode até estar correndo o risco de um afogamento, ou de repente se cortar em alguma coisa. Nesse momento faz o arrasto total dos animais. Muita cautela. Note que ele está puxando somente a parte de cima, enquanto o de rosto está puxando a parte que fica a chumbada, né? Essa chumbada ela vem cortando a lama, devido ter ventado muito e ter caído muita areia, então criou uma lama, uma espécie de lama, um material orgânico junto com areia. Então essa chumbada está vindo cortando essa lama. Ele tá fechando o cerco. Vai se recolhendo aos poucos. Ó, como tinha falado, acabou de pular um, sempre vai escapando. Para isso, vai se retirando aos poucos, fazendo a retirada várias e várias vezes. Quantas vezes for preciso, até ter total certeza de que foi retirado totalmente os animais do viveiro. Não restou nenhum. Muitos curiosos no local. Isso pode atrapalhar um pouco, né, o trabalho. É sempre bom você escolher um líder para comandar a equipe. No caso é esse de camisa lilás, camisa roxa, ele é o líder. Enquanto esses dois, o de camisa preta e o de camisa vermelha, está sendo orientado por ele. No caso deve-se escolher uma pessoa que tem mais experiência, né? Ele, como já é pescador há bastante tempo, né, tem experiência tanto em água doce como água salgada. Então o dono chamou ele e ele vai orientando o pessoal a como fazer o processo, né? Note que ele é sempre quem vai fechando, né? Por ter mais experiência, ele vai sempre fechando a rede.
Isso que ele fez, não pode jogar o peixe. O ideal seria colocar em uma caixa vazada, né? Em um monobloco. Nesse momento ele se prepara, ele junta toda a rede, né? Fazendo com que o peixe vá parar na bolsa, no saco, que é onde fica concentrada a maior parte, né? Pronto, nesse exato momento ele vai levantar e fazer uma breve lavagem dos animais, né? Nota que é bastante pesado, né? Poucos animais e bastante pesado, devido a serem animais adultos. Normalmente ele jogou esse peixe, era para ter aguardado até trazer a caixa, né? Ter colocado dentro, mas algumas orientações e chega lá. Aí nesse dia esqueceram de levar a lona. Assim que tirasse os animais da água, era para ter colocado em cima de uma lona para evitar o em contato com a areia. Mas nesse dia o dono esqueceu da lona e teve que ir para aí mesmo. Agora vai ser colocado nas caixas vazadas, né, nos monoblocos. E logo em seguida esse peixe vai ser imerso sobre água limpa. Já foi lavado antes, mas vai ser lavado em água totalmente limpa, em água potável, e em seguida vai ser imerso no gelo, né, para fazer o choque térmico. O choque térmico ele consiste no abate do animal por retardamento do sistema nervoso do animal. Ele age retardando esse sentido do animal. Isso faz com que o animal vá perdendo o sentido e vá morrendo lentamente. O que resulta em uma carne de qualidade melhor, certo? Para fazer o abate com choque térmico, você irá precisar de 2 caixas d'água para esse tamanho de viveiro. No caso, para 1000 animais, uma caixa d'água com água potável e outra caixa d'água com gelo. Após colocar os animais no monobloco, na caixa vazada, deve-se trazer os animais e faz a imersão deles. Você pode estar usando em cima outro monobloco, dependendo do seu modelo, né? Ou até mesmo um saco de ráfia. Isso irá impedir dos animais ficarem saltando das caixas, né? Uma vez colocado na caixa, irá retornar o oxigênio e eles irão tentar sair da caixa. Assim que lavado, logo em seguida deve levar a uma caixa com gelo. Faz também o mesmo processo, tampa também. Mesmo retardando o sentido dele, mas mesmo assim eles podem querer pular fora. Aguarda alguns segundos até que os animais percam o sentido e logo em seguida pode estar tirando e transportando ou então acondicionando esse animal, que eu vou estar falando agora sobre o transporte. O transporte nem sempre é de responsabilidade do produtor, mas se o produtor for fazer esse transporte, o ideal seria em carros frigoríficos, pois esses acondicionam os animais sob temperatura ideal, além de ser mais higiênico. No caso de não ter o carro frigorífico, ele pode ser transportado em caixas isotérmicas, que são os bins. Esses bins são caixas grandes, semelhantes a essas que nós temos em casa, chamados coolers, né, onde põe bebida, refrigerante, cerveja, só que num tamanho maior. Coloca-se gelo e em seguida coloca o pescado.
Pode ser feito também, como eu tinha falado lá no início, por caixas de isopor, né, que é mais conhecido. Isopor é a marca, mas é mais conhecido. Acondicionando também sobre o gelo, deve-se fazer uma camada de gelo, uma camada de peixe, uma camada de gelo, de peixe e assim por diante. A última camada deve ficar, aqui vai ficar em contato com a tampa, deve ir sobre o gelo em cima também. E nem sempre há o abate dos animais. Os animais podem ser capturados, pode haver despesca, porém pode ser transportados vivos para o frigorífico ou até mesmo para pesca e pague. Para isso existem os transfish. Esse transfish é uma caixa térmica, geralmente feita de fibra, onde consiste em uma caixa de transporte animal vivo. E essas caixas elas são equipadas de oxigênio, tem todo um controle da água, você tem como drenar essa água, tem como renovar essa água se preciso. Dependendo da distância, não será necessário trocar essa água, mas tem como, se precisar, raçoar, diminuir o oxigênio, aumentar. É uma caixa toda projetada para transporte. Você pode também estar acondicionando os peixes em câmeras frias. Isso aí fica para fazendas de maiores portes. Geralmente as fazendas de grande porte têm câmeras frias para produzir o gelo e também acondicionando os animais. Mas não tendo, pode ser em freezers ou geladeiras comuns, ou até mesmo nas caixas de isopor, como tinha falado antes. Eu fui professor de um projeto chamado Mulheres 1000, do governo federal, onde era destinado para mulheres de pescadores, marisqueiras, e elas têm uma grande prática sobre pescado. Uma delas, contando como é o dia a dia, ela me falou que o pescado dela chega a passar até 7 dias sob o condicionamento de gelo. Então, quer dizer, como ela não tem outro meio, conserva-se dessa forma, mas que não é ideal. O ideal seria até 12 horas, no máximo 18 horas sobre o gelo. O ideal seria congelar esse pescado, já que vai passar mais do que isso, né? E por último, para terminar com chave de ouro, vou terminar com uma frase que diz o seguinte: há um provérbio chinês que diz: dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida. Eu melhorei essa frase porque meus avós já diziam: do lugar que se tira e não se coloca, um dia acaba. Então essa é a minha frase. Se ensinar um homem a pescar, estará contribuindo para a extinção, pois do lugar que se retira e não se repõe, a tendência é acabar. Ensine-o a criar e assim terá peixe para as próximas gerações. Um abraço de Júnior Romualdo, seu amigo de vocês, de hoje e de sempre. E precisando de mim, estarei por aqui. Obrigado pela atenção.